Olá pessoal, aqui é o Luiz Sampaio e hoje eu vou falar sobre uma matéria que saiu no portal do CQCS. Como profissionais autônomos buscam cada vez mais seguros de erros e omissões devido ao aumento das reclamações e processos judiciais, garantindo assim a segurança e a continuidade da sua carreira. Anteriormente era mais comum entre médicos e dentistas, e o seguro agora atrai uma ampla gama de segurados de diversas áreas profissionais. Para vocês terem uma noção, vou contar para vocês de forma resumida como a responsabilidade civil evoluiu ao longo da história da humanidade em diversas fases. No início, quando alguém sofria um dano, a reação era de vingança imediata e brutal. Nessa fase, a responsabilidade civil era objetiva, ou seja, o causador do dano era responsabilizado independentemente de culpa. Depois veio a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A vingança foi limitada a penas proporcionais, ou seja, devolver na mesma moeda. Então surgiu a possibilidade de substituir a retaliação física por compensação econômica. Logo depois, os romanos começaram a distinguir entre pena e reparação, introduzindo a responsabilidade contratual e a divisão entre responsabilidade penal e civil. E por fim, nos tempos modernos, o assunto já é bem incorporado na legislação. O seguro de responsabilidade civil profissional no Brasil é regulamentado principalmente pelo Código Civil Brasileiro em diversos artigos. Artigo 186. Esse artigo estabelece que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o prejuízo. Artigo 927 estabelece que aquele que por ato ilícito causar dano a outra pessoa, fica obrigado a repará-lo, sendo essa reparação feita mediante indenização. Artigo 932, no inciso 3, trata da responsabilidade civil dos empregadores, que é importante considerar no contexto do seguro de RC para profissionais que tenham empregados sob sua responsabilidade. Artigo 942 define que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Muita atenção nesse último artigo. Vou repetir. Você, como profissional, pode ter que dilapidar o seu patrimônio para reparar os danos causados a terceiros. Ou seja, o objetivo do seguro não é simplesmente um reembolso do pagamento de custas judiciais, mas ele é pautado em proteger principalmente o patrimônio do segurado. Vou citar alguns exemplos. Um médico pode enfrentar reclamações se um diagnóstico for incorreto ou se houver um erro durante um procedimento médico. Um arquiteto ou engenheiro pode ser processado se um projeto não atender os padrões ou causar danos após a conclusão. Um advogado pode ser processado por perder um prazo importante em um caso, resultando prejuízos para o seu cliente. Um consultor de investimento pode ser responsabilizado por não fornecer conselhos adequados, levando a perdas financeiras para o seu cliente. Ou até mesmo o corretor de seguros, que por imperícia deixou de citar uma informação importante no momento de fechar uma proposta para o seu cliente. Até o cabeleireiro pode enfrentar uma reclamação se o cliente sofrer danos capilares ou queda de cabelo devido a um serviço mal executado. Os erros são decorrentes de três principais pilares de responsabilidade civil: negligência, imprudência ou imperícia profissional. A imperícia refere-se à falta de habilidade ou competência necessária para realizar um serviço ou uma tarefa de forma adequada. No contexto do seguro, um exemplo de imperícia seria um contador inexperiente cometer erros graves ao preparar declarações fiscais para os clientes, resultando em multas e prejuízos financeiros para eles. A imprudência refere-se a uma conduta irresponsável ou descuidada, onde o profissional age de forma temerária sem considerar as consequências. Um exemplo de imprudência seria um advogado perder prazos importantes em um caso legal por não acompanhar de perto o calendário processual, resultando em perdas substanciais para os seus clientes. E negligência refere-se à falta de cuidado ou atenção devida no desempenho de obrigações profissionais, resultando em danos ou prejuízos para terceiros. Por exemplo, um engenheiro que negligencia verificar os cálculos estruturais de um projeto de construção, levando a falhas de segurança da obra e danos materiais ou lesões físicas por usuários. Segundo dados da SUSEP, houve um crescimento de mais de 200% entre 2015 e 2021 no seguro de responsabilidade civil profissional. E você, corretor, já tem esse produto no seu portfólio, inclusive para proteger a sua própria carreira?